envio de contingente francês à Ucrânia poderá criar problemas para o país, diz Shoigu. Se os planos de enviar um contingente francês para a Ucrânia forem colocados em prática, isso criará problemas para o país, disse Shoigu ao ministro da Defesa da França. Foi notada a disponibilidade para um diálogo sobre a Ucrânia. Os pontos de partida poderiam basear-se na iniciativa de paz de Istambul. Não faz sentido realizar uma reunião em Genebra sem a Rússia, afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e seu homólogo francês, Sébastien Lecornu, conversaram por telefone nesta quarta-feira. Além das tratativas sobre o possível envio de tropas francesas à Ucrânia, Lecornu expressou solidariedade pelo ataque terrorista ao Kroksit Hall. Segundo o Ministério da Defesa russo, Lecornu persistiu na tentativa de convencer Shoigu de que a Ucrânia e o Ocidente não estavam envolvidos no ataque e culpou exclusivamente o Daesh, também conhecido como Estado Islâmico. O regime de Kiev não faz nada sem a aprovação dos seus supervisores ocidentais. Contamos com o fato de que, neste caso, os serviços de segurança franceses não estão por trás disso, afirmou a defesa russa. As relações entre os países elevaram a atenção desde que o presidente francês Emmanuel Macron cogitou a possibilidade de enviar soldados à Ucrânia. Apesar de, recentemente, ter negado o envio, Macron reforçou que a opção não está totalmente desconsiderada em sua cruzada para impedir uma vitória russa. Os comentários do presidente francês irritaram seu aliado europeu mais importante, o chanceler alemão Olaf Scholz. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, também voltou a chamar a atenção sobre a possibilidade de envio de tropas francesas à Ucrânia. Segundo ela, a França pode mobilizar 1.500 soldados neste mês e transferi-los para o território ucraniano. A ligação desta quarta-feira entre o Ministério da Defesa da Rússia e França foi a primeira nos últimos 18 meses. Foi realizada por iniciativa da parte francesa. A Alemanha como dano colateral da nova Guerra Fria Americana, por Michel Hudson. O desmantelamento da indústria alemã desde 2022 é um dano colateral da guerra geopolítica dos Estados Unidos para isolar a China, a Rússia e os países aliados, cujo crescente prosperidade e autossuficiência é vista como um desafio inaceitável à hegemonia dos Estados Unidos. Para se prepararem para o que prometeu ser uma luta longa e dispendiosa, os estratégias dos Estados Unidos fizeram uma jogada preventiva em 2022 para afastar a Europa das suas relações comerciais e investimento com a Rússia. De fato, pediu à Alemanha que cometesse suicídio industrial e se tornasse uma dependência dos Estados Unidos. Isso fez da Alemanha o primeiro e mais imediato alvo da nova Guerra Fria Americana. Ao tomar posse em janeiro de 2021, Joe Biden e a sua equipe de segurança nacional declararam a China como o inimigo número 1 da América, vendo o seu êxito econômico como uma ameaça existencial à hegemonia dos Estados Unidos para evitar que as suas oportunidades de mercado atraíssem a participação europeia. À medida que construía a sua própria defesa militar, a equipe de Biden procurou prender a Europa à órbita econômica dos Estados Unidos, como parte do seu esforço para isolar a China e os seus apoiantes, na esperança de que isso perturbasse as suas economias, criando pressão popular para que renunciassem às suas esperanças de uma nova ordem econômica multipolar. Essa estratégia exigiu sanções comerciais europeias contra a Rússia e ações semelhantes para bloquear o comércio com a China, a fim de evitar que a Europa fosse arrastada para a esfera de prosperidade mútua emergente centrada na China. Para se preparar para a guerra entre os Estados Unidos e a China, os estrategas americanos procuraram bloquear a capacidade da China de receber apoio militar russo. O plano era esvaziar o poder militar da Rússia, armando a Ucrânia para atrair a Rússia para uma luta sangrenta que poderia provocar mudança de regime. A esperança realista era que os eleitores se ressentissem da guerra, tal como se tinham ressentido da guerra no Afeganistão, que ajudou a acabar com a União Soviética. Nesse caso, poderiam substituir Putin por líderes oligárquicos dispostos a seguir políticas neoliberais pró-americanas, semelhantes aos do regime de Yeltsin. O efeito foi exatamente o oposto. Os eleitores russos fizeram o que qualquer população sob ataque faria: uniu-se em torno de Putin, e as sanções ocidentais obrigaram a Rússia e a China a tornarem-se mais autossuficientes. Este plano dos Estados Unidos para uma nova Guerra Fria global alargada tinha um problema. A economia alemã estava a gozar de prosperidade, exportando produtos industriais para a Rússia e investindo nos mercados pós-soviéticos, ao mesmo tempo que importava gás russo e outras matérias-primas a preços internacionais relativamente baixos. É axiomático que, em condições normais, a diplomacia internacional segue os interesses nacionais. O problema para os guerreiros frios dos Estados Unidos era como persuadir os líderes da Alemanha a tomar a decisão pouco econômica de abandonar o seu comércio lucrativo com a Rússia. A solução foi fomentar a guerra com a Rússia, na Ucrânia e na Rússia, e incitar a russofobia para justificar a imposição de um vasto conjunto de sanções que bloqueasse o comércio europeu com a Rússia.
O resultado foi prender a Alemanha, a França e outros países numa relação de dependência em relação aos Estados Unidos, tal como os americanos descrevem eufemisticamente estas sanções comerciais e financeiras patrocinadas pela OTAN numa linguagem dupla orwelliana. A Europa libertou-se da dependência do gás russo importando gás natural liquefeito dos Estados Unidos a preços 3 a 4 vezes mais elevados, despojantes das suas ligações comerciais com a Rússia, transferindo algumas das suas principais empresas industriais para os Estados Unidos ou mesmo para a China, para obter gás necessário para produzir os seus produtos industriais e químicos. A adesão à guerra na Ucrânia também levou a Europa a esgotar os seus estoques militares e está agora a ser pressionada a recorrer a fornecedores americanos para se rearmar com equipamento que não tem um bom desempenho na Ucrânia. As autoridades americanas estão a promover a fantasia de que a Rússia pode invadir a Europa Ocidental. A esperança não é apenas rearmar a Europa com armas americanas, mas também que a Rússia esgote a si própria, à medida que aumente as suas despesas militares em respostas à da OTAN. Há uma recusa generalizada em ver a política russa como defensiva contra a ameaça da OTAN de perpetuar e mesmo aumentar os ataques para se apoderar da base naval russa da Crimeia, na prospecção do sonho de desmembrar a Rússia. A realidade é que a Rússia decidiu virar-se para leste como uma política a longo prazo. A economia mundial está a fraturar-se em dois sistemas opostos, o que deixa os alemães apanhados no meio, com seu governo a decidir prender a nação ao sistema unipolar dos americanos. O preço da sua escolha de viver o sonho americano de manter uma hegemonia centrada nos Estados Unidos sofreu uma depressão industrial. Aquilo que os americanos chamam de dependência da Rússia, entre aspas, foi substituído por uma dependência de fornecedores americanos mais caros. Enquanto a Alemanha perdeu seus mercados russos e asiáticos, o custo dessa escolha enorme acabou com o emprego e a produção industrial alemã. Este tem sido, desde há muito, um dos principais pilares da taxa de câmbio da zona do euro. O futuro da União Europeia parece ser de tendência descendente a longo prazo. Até agora, quem tem perdido com a nova Guerra Fria dos Estados Unidos é a Alemanha e o resto da Europa. Será que a vassalagem econômica aos Estados Unidos compensa a perda de oportunidade e prosperidade mútua com os mercados mundiais que mais crescem? Pergunta. Inflação, pedidos de demissão e ameaças separatistas. E agora, Reino Unido? Pergunta. Mas que depois... Recessão técnica e falta até de alface nas prateleiras. A crise no Reino Unido está longe do fim? Pergunta. Problemas típicos de economias emergentes. O Reino Unido chegou a conviver com inflação de quase 20% e ainda viu diversos produtos faltarem nas prateleiras dos supermercados, como legumes e até ovos. Turbulências. Primeiro-ministro disse que não ficou no poder nem por Primeira-ministra que não ficou no poder nem por 6 semanas e sair da União Europeia são apenas alguns dos acontecimentos nos últimos anos. Na Terra da Rainha, a situação nos últimos 4 anos não tem sido nada boa. Para além da saída traumática da União Europeia, pouco antes do início da pandemia, em janeiro de 2020, o país passou a conviver com crises internas e chegou a haver a inflação de quase 20%. Sem trabalhadores, principalmente no campo, a população do Reino Unido ainda teve um esvaziamento de produtos agrícolas, desde alface, tomate até ovos. Evidentemente, o Reino Unido está vivendo uma crise que consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer. Resume o podcast Professor das Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, José Renato Ferraz da Silveira. Em 2023, a região ainda passou por uma recessão técnica com um encolhimento do produto interno bruto de 0,1%. Depois de pouco mais de 1 ano e meio de governo, o primeiro-ministro Rishi Sunak recorreu até ao endurecimento das políticas migratórias para tentar melhorar a popularidade entre o eleitor, enquanto o Partido Conservador vê a oposição a caminho do poder após 10 anos. Lembrando que tivemos a Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss, que governou praticamente por 6 semanas, ressalta o especialista. O apoio incondicional aos Estados Unidos, que levou a Europa inteira a uma crise energética sem precedentes e gastos bilionários para apoiar a Ucrânia no conflito com a Rússia, também acentuou os problemas na região. A Carta do Atlântico, lá da Segunda Guerra Mundial, parece que não se alterou ao longo do tempo. Então, aquele encontro entre Franklin Delano Roosevelt e Churchill, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, praticamente foi sendo construído ao longo de todos esses anos do século XX até hoje. O próprio Tony Blair foi um grande aliado ao governo do Bush, quando ele governou os Estados Unidos, e até havia clipes. Eu me recordo de um clipe que mostrava o Tony Blair como um cachorrinho do Bush, exemplifica o especialista.
Quais são os países que compõem o Reino Unido? Pergunta. Formado por Inglaterra, Escócia, Países de Gales e Irlanda do Norte, o Reino Unido também vê um crescimento de grupos políticos que defendem a independência das nações, principalmente os escoceses, que chegaram a ter um referendo que questionaria a população sobre assuntos vetados pela Suprema Corte Britânica. Então veja, houve um aspecto, trataram de uma questão jurídica para tentar inviabilizar, impossibilitar esse separatismo escocês. E o que é interessante é que os separatistas escoceses argumentaram isso porque querem fazer parte da União Europeia. Houve um referendo há 10 anos, quando 55% votaram para se manter fazendo parte do Reino Unido e 45% para a independência, explica. Além disso, ao contrário das demais nações, a Escócia vive um crescimento expressivo em termos europeus, aponta o especialista. Ao mesmo tempo, na Irlanda do Norte, as discussões para a unificação com a Irlanda, deixando o Reino Unido, também foram retomadas. Foi nomeado Simon Hayes como novo líder do Partido Governista na Irlanda, e dos grandes desafios que ele terá será essa questão. Um dos partidos que apoia o seu governo é nacionalista e quer, novamente, que a reunificação volte ao centro da opinião pública, pontua. Outra questão que sempre é questionada é com relação à manutenção da monarquia do país. Após a morte da rainha Elizabeth II, as velhas cicatrizes do Império Britânico voltarão a assombrar, segundo o professor. Até me lembro quando Tony Blair era o primeiro-ministro, ele também era bastante crítico em relação à questão da coroa britânica. O nome é até bastante crítico, Carlos III. Se vocês se lembrarem, o Carlos I foi decapitado e o Carlos II foi deposto. Não é um nome muito interessante, brinca. Como é a economia do Reino Unido? Pergunta. Hoje, apesar de ter equilibrado a inflação, que está atualmente quase 4%, e um crescimento de 0,2% no início deste ano, impulsionado pela recuperação do varejo da construção civil, Silveira apontou que ainda é muito cedo para considerar que a economia saiu da recessão. Então vamos somar a inflação dos alimentos, inflação do preço dos imóveis, inflação em relação ao preço do aluguel dos imóveis, fato de alimento nas prateleiras. Veja, é uma grande crise econômica, e até tem alguns analistas britânicos que dizem que esse cenário desolador é muito parecido com o contexto inglês do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, diz. Tudo isso deve levar a uma queda acentuada do apoio ao Partido Conservador, que, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, deve conquistar apenas 155 dos 650 assentos no parlamento, enquanto o Partido Trabalhista pode ficar com mais de 400, o que provocaria uma mudança no governo. Isso também deve levar a um afastamento dos Estados Unidos da política externa, principalmente em uma eventual vitória de Donald Trump no fim do ano. Podemos projetar esse cenário imaginando no final desse ano, tanto nas eleições britânicas quanto também nas eleições norte-americanas, o retorno de Trump e a vitória do Partido Trabalhista Britânico. Até é interessante citar, a população britânica parece estar engajada a retornar o Partido Trabalhista ao poder, que eles acreditam que essas questões econômicas e a oposição saberá trabalhar muito melhor do que o Partido Conservador, declarou. Já o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Ricardo Cacciolo, acrescenta que a manutenção da taxa de juros acima de 5% do país, considerada alta para os padrões ingleses, é outro problema que afeta a população do Reino Unido. Acaba sendo um grande problema para os devedores, as pessoas que fizeram empréstimos ou hipotecas. De fato, é um momento de aperto no cinto de boa parte das famílias, explica. Apesar disso, há uma expectativa de redução dos percentuais nos primeiros meses, o que poderia levar ao aumento dos investimentos. É uma política um pouco cautelosa, muito focada em manter a taxa inflacionária do patamar desejado. A intenção do que seria o Comitê da Política Monetária do Banco da Inglaterra, eles visam chegar a um patamar de 2% da inflação. Eles estão indo nesse sentido. Taiwan, terremoto coloca em risco abastecimento mundial de semicondutores. Diante do maior terremoto desde 1999, que atingiu 7,7 na escala Richter e provocou a morte de pelo menos 9 pessoas na última terça-feira, a ilha de Taiwan teve boa parte da infraestrutura comprometida, mais de 800 pessoas ficaram feridas. Os impactos causados pelo terremoto em Taiwan podem afetar até a produção de semicondutores e, com isso, deixar em risco o abastecimento global. A região abriga a maior empresa de chips do mundo, responsável por atender companhias como a Apple e a Nvidia. O alerta foi feito por especialistas após parte do setor ser obrigado a paralisar as atividades por conta das evacuações em regiões inteiras e da necessidade de inspeções na estrutura das empresas. Muitas empresas garantiram que vão voltar à atividade, mas muitas outras têm sofrido graves perturbações e podem ter atrasos, de acordo com os analistas. Atualmente, a demanda mundial por chips é de até 30% maior do que a capacidade de produção que está concentrada em Taiwan.
O desenvolvedor da DataNani e analista da CEFNet, Ivan Lindberg, disse que o terremoto pode agravar ainda mais a situação. Só a empresa taiwanesa TSMC produz mais de 50% dos chips do mundo e a suspensão das atividades vai adiar a produção de celulares, carros elétricos, computadores e outros produtos eletrônicos. Terremotos de magnitude 7,7 e 6,6 foram registrados nas proximidades de Taiwan na manhã da quarta-feira. E tremores foram sentidos nas ilhas de Okinawa, Miyako, no sul do Japão, levando as autoridades a emitir alertas de tsunami, segundo dados da agência meteorológica do país. O terremoto de magnitude 7,7 foi registrado às 8h58, horário local, de quarta-feira, perto da costa leste de Taiwan, em uma profundidade muito rasa, informou a agência, sem fornecer mais detalhes. O segundo terremoto foi registrado menos de 15 minutos após o primeiro, às 9h11, horário local. Dinamarca demite seu chefe de defesa por não relatar problemas em sistemas de armas no Mar Vermelho. Copenhagen demitiu nesta quarta-feira seu chefe de defesa, general Flemming Lefter, depois que ele não informou sobre o mau funcionamento em sistema de armas durante um ataque no mês passado a uma fragata dinamarquesa enviada ao Mar Vermelho. A mídia dinamarquesa OFF citou na terça-feira um relatório confidencial do general dizendo que o radar e os sistemas de mísseis da fragata falharam durante um ataque de drones dos Houthis em 9 de março, colocando em risco a tripulação de 175 pessoas. O ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, disse hoje em coletivo de imprensa que não foi informado em detalhes sobre o incidente. Perdi a confiança no chefe de defesa, portanto decidi que ele não estará mais à frente das Forças Armadas. Estamos perante um reforço histórico e necessário da defesa dinamarquesa e se impõe grandes exigências à nossa organização e ao aconselhamento profissional militar a nível político, afirmou Poulsen, segundo o site OFF. Mesmo com a falha, a fragata Iver Huitfeldt, que foi enviada para o Mar Vermelho como parte da Operação Guardião da Prosperidade, acabou abatendo 4 drones durante o ataque de 9 de março, sem qualquer dano ao navio ou à tripulação, informou a Reuters. Flemming Lefter ocupava o cargo desde dezembro de 2020, após a decisão do ministro Michel Hildegard assumiu como chefe interino de defesa. Hildegard é um major-general e ocupa o cargo de chefe de comando de operações especiais. França pode mobilizar 1.500 soldados para a Ucrânia ainda neste mês, alerta o Ministério das Relações Exteriores russo. Paris pode mobilizar 1.500 soldados neste mês para transferi-los para a Ucrânia, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Em meados de março, a inteligência russa, através do Serviço de Inteligência Externa, já havia alertado para o fato de que um contingente francês de cerca de 2.000 militares poderia seguir para o território ucraniano. Há novas informações de que Paris está preparando um contingente militar para enviar à Ucrânia. Para isso, no início de março, o comando da Legião Estrangeira Francesa aprovou a composição de um grupo tático de batalhão de cerca de 1.500 soldados, disse Zakharova nesta quarta-feira, 3 de 4 de 2024. A diplomata acrescentou que o grupo deverá estar em plena prontidão de combate em abril para se deslocar à zona de operações militares. No final de fevereiro, o presidente da França, Emmanuel Macron, sugeriu ter debatido com líderes de alguns países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte um possível envio de soldados à Ucrânia, mas, ao que tudo indica, não foi alcançado consenso. Vários estados membros da Aliança Atlântica, incluindo a Alemanha, Bulgária, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Polônia, República Tcheca e outros, se distanciaram do comentário do francês e rejeitaram publicamente que enviaria seus soldados. Comentando as palavras do presidente francês, o Kremlin indicou que tal desenvolvimento levaria inevitavelmente a um confronto militar direto entre a Rússia e a OTAN. O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, descreveu o simples fato de discutir a possibilidade de enviar alguns contingentes para a Ucrânia como uma novidade importante. Novas sanções sul-coreanas contra navios russos serão hostis e Moscou responderá, diz o Ministério das Relações Exteriores russo. A Rússia considera a decisão da Coreia do Sul de impor sanções contra indivíduos e entidades russas uma medida hostil e responderá no devido tempo, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. Seul impôs sanções a 2 navios russos supostamente envolvidos no transporte de munições entre Pyongyang e Moscou na terça-feira. A Coreia do Sul também sancionou 2 organizações russas e 2 cidadãos russos supostamente ligados aos programas nucleares e de mísseis norte-coreanos.
Esta é uma medida hostil de Seul e é profundamente lamentável. A imposição de sanções ilegítimas terá um impacto negativo nas relações com a Rússia. A Rússia está desenvolvendo bons laços de vizinhança com a amiga Coreia do Norte, de acordo com as normas do direito internacional, sem prejudicar a segurança nacional da Coreia do Sul, afirmou o porta-voz em um briefing com jornalistas nesta quarta-feira. Na semana passada, a Rússia vetou a renovação anual de um painel de especialistas que monitora a aplicação de sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte devido ao seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos. Zakharova reiterou hoje que Moscou continua comprometida com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte na sua totalidade, mas acrescentou que as sanções contra Pyongyang não estavam funcionando como prometido. Vê-se claramente que sanções intermináveis são completamente inúteis para atingir os objetivos designados. Conduzem a um bloqueio financeiro e econômico de todo um Estado com todas as consequências decorrentes disso para a população, afirmou a representante. Na visão da chancelaria russa, os Estados Unidos tentam fomentar a instabilidade na Península Coreana. A Coreia do Sul, aparentemente, não tem imunidade para se proteger da influência externa de Washington, complementou. Rússia sabe que há mercenários suecos lutando ao lado da Ucrânia, afirma o Ministério das Relações Exteriores russo. Moscou está ciente da participação de mercenários da Suécia nas hostilidades pelo lado da Ucrânia, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suécia, Tomas Vaneski, disse na semana passada que a Embaixada da Ucrânia em Estocolmo pode recrutar suecos para participar das hostilidades porque não é ilegal, de acordo com o direito internacional. Quando solicitado a comentar estas declarações, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o lado russo está ciente da participação de mercenários estrangeiros, incluindo suecos, nas hostilidades ao lado do regime nazista de Kiev. As tentativas do Ministério das Relações Exteriores sueco de legitimar desajeitadamente estes soldados por dinheiro e incitar mais cidadãos suecos a viajarem para a zona quente, desta forma mostram a completa indiferença de Estocolmo ao destino dos seus próprios cidadãos, afirmou o Ministério russo. O Ministério acrescentou que, apesar da atual ausência de referência à legião estrangeira ucraniana no site da Embaixada da Ucrânia na Suécia, dificilmente se pode ter dúvidas de que o recrutamento de suecos é realizado pela missão diplomática ucraniana através de outros canais. Como disse o Ministério da Defesa russo, o número total de mercenários suecos em território ucraniano chegava a 90 pessoas, das quais 25 já foram mortos, disse o Ministério. O Ministério aconselhou lembrar isto a todos e não apenas aos suecos, que estão traçando planos para se envolver em atividades armadas contra as tropas russas na área de operações militares especiais, acrescentando que as autoridades de países estrangeiros devem saber disto e ser responsáveis pelo seu destino. Mídia indica como o exército da Rússia pode fazer colapsar o fronte ucraniano. O fronte das Forças Armadas da Ucrânia entrará em colapso se o exército russo fizer um ataque concentrado em um lugar, escreve Político, com referência a militares ucranianos de alto escalão. Os militares disseram que há um risco significativo de um colapso do fronte das tropas ucranianas na área onde os generais russos decidirão concentrar seus esforços, aponta o artigo. Entre os fatores que contribuem para o rompimento da defesa ucraniana, os comandantes nomearam a superioridade em quantidade do exército russo e o uso em massa de bombas aéreas com módulo de planagem. Um dos oficiais acrescentou que o Ocidente já, de forma alguma, ajudará a Ucrânia a lidar com a ofensiva russa. Temos uma crise militar. A Rússia está juntando recursos e estará pronta para um poderoso ataque em agosto, ou até mesmo antes, expressou preocupações o militar consultado pelo jornal. Ontem, 2/4/2024, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, em uma reunião com a liderança das Forças Armadas Russas, disse que desde janeiro as tropas ucranianas perderam mais de 80 mil militares e 14 mil unidades de vários equipamentos, incluindo mais de 1.200 tanques e outros veículos de combate blindados. Ele também observou que os ucranianos, após o fracasso da contraofensiva no ano passado, estão tentando, sem sucesso, consolidar-se em certas posições. Já os militares russos continuam a afastar o exército ucraniano para o oeste.
Construção de navios da Marinha dos Estados Unidos enfrenta atrasos de vários anos, diz relatório. Os esforços de construção naval de submarinos armados nucleares da classe Columbia e outras embarcações para a Marinha dos Estados Unidos enfrentam atrasos superiores a um ano, informa o SNI News, citando um relatório sobre o andamento da construção naval da Marinha dos Estados Unidos. Os submarinos de mísseis balísticos, os Distritos de Colômbia, enfrentam um atraso de 12 a 16 meses, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta terça-feira, 2 de 4 de 2024. Quanto aos submarinos com armas nucleares da classe Columbia, o Departamento de Orçamento do Congresso estimou que o custo do programa aumente para 120 bilhões, o que é 20% acima das estimativas iniciais. De acordo com a Marinha, a fragata de mísseis guiada US Constellation enfrenta um atraso de até 3 anos. O porta-aviões US Enterprise também está sofrendo um atraso de 18 a 26 meses, relatou o serviço militar. A Marinha atribuiu os atrasos a fatores como o amadurecimento do projeto, os desafios da cadeia de suprimentos e a dificuldade de encontrar trabalhadores qualificados. Coreia do Norte anuncia lançamento de novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário. A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira que o míssil balístico lançado ontem em direção ao mar leste do Japão, também conhecido como Mar do Japão, é um novo modelo hipersônico de médio alcance. De acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia, a nova arma, a Song-16, é equipada com ogiva hipersônica e atualmente todos os sistemas desenvolvidos pelo país são movidos a combustível sólido e possuem capacidade nuclear. O lançamento foi divulgado ontem à noite pela agência de notícias da Coreia do Sul, Wonhap, citando militares sul-coreanos. As informações são de que o míssil voou cerca de 650 km antes de cair no Mar do Leste. Esse foi o terceiro teste de míssil balístico feito sob as ordens do líder norte-coreano Kim Jong-un. Mísseis hipersônicos viajam a velocidade de pelo menos 5 vezes a velocidade do som e são projetados para serem manobrados em trajetórias de voo imprevisíveis e voar em altitudes baixas. Um míssil com essas características pode percorrer 195 km entre Pyongyang e Seul de 1 a 2 minutos. Reino Unido espera atrasos de curto prazo nas entregas dos aviões F-35. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirmou que problemas de atualização de software no programa F-35 afetarão as entregas de aeronaves, embora o funcionário importante tenha dito que é improvável que o atraso afete o momento para proclamar a frota totalmente operacionalmente capaz no próximo ano. Estamos cientes dos atuais atrasos de curto prazo nas entregas de aeronaves do Reino Unido, escreveu o ministro de Compras James Cleverly em uma carta ao presidente do Comitê Parlamentar de Defesa, Jeremy King. Neste momento não se avalia o impacto da declaração FOC programada para o final de 2025, acrescentou, referindo-se ao termo capacidade operacional total, um marco na tradição de compras militares que indica que um programa de aquisição está a funcionar conforme planeado. As referências a problemas de software no F-35B entregue aos britânicos vieram em uma atualização mais ampla de Cleverly, publicada pelo comitê no mês passado, sobre o progresso na aquisição e operação dos jatos construídos pela Lockheed Martin e operados em conjunto pela Royal Air Força e Marinha Real. A Grã-Bretanha é um dos vários clientes do F-35 que enfrentam interrupções nas entregas causadas pelos problemas da Lockheed Martin. Ao concluir os testes de desenvolvimento de uma atualização de software, conhecido como Technical Refresh 3, essas questões parecem não ter influência nas negociações para a nova encomenda de aeronaves F-35B, já que a carta do ministro diz que ele espera concluir o processo de aprovação interna para a aquisição de uma nova parcela de 27 jatos neste verão.
A inflação e os custos cambiais foram os principais desafios nos 8 meses anteriores, com efeitos que provavelmente se refletirão no preço do próximo lote de jatos para os britânicos, diz a carta. Prevê-se que o preço de cada aeronave nos lotes 15 e 17 aumentará marginalmente em cerca de 6%. Isto deve-se predominantemente ao aumento dos custos de produção associados às pressões inflacionistas. A inflação e o câmbio continuam a ser uma preocupação para o programa, assim como as recentes pressões de poupança impostas em todo o departamento, escreve Cartledge. Apesar das preocupações crescentes sobre a acessibilidade do programa de equipamento de defesa britânico durante a próxima década, a carta diz que o financiamento para esta próxima fase da aquisição do F-35 foi reservado. A compra do jato elevará a frota do Reino Unido para 74, concretizando as ambições de longo prazo para aumentar o poder aéreo dos 2 porta-aviões da Marinha Real. Os jatos adicionais permitirão aos britânicos criar um terceiro esquadrão de linha de frente até 2033. O governo disse recentemente que continua comprometido em comprar 138 jatos durante a vigência do programa, mas não informou uma data para fazê-lo. O número e o momento de novas compras de jatos provavelmente serão considerados novamente em uma nova revisão estratégica de defesa que deverá ocorrer após as eleições gerais marcadas para o início de 2025. A Finlândia apoia a guerra aberta contra a Rússia. Aparentemente, a posição de Emmanuel Macron sobre o conflito ucraniano está ganhando vazão entre os pró-guerra europeus. Numa declaração recente, a ministra dos Negócios Estrangeiros finlandesa, Eliana Vantonen, apoiou o plano de enviar tropas para a Ucrânia no futuro, caso Kiev se mostre incapaz de continuar a lutar. O caso é mais uma prova de como a paranoia anti-russa está a atingir níveis preocupantes entre os estados europeus, levando-os a quase entrar em guerra aberta com Moscou. Segundo Valtonen, Macron está assumindo uma posição de ambiguidade estratégica necessária para o atual estágio do conflito. Esta ambiguidade consiste em não deixar claro se serão ou não enviadas tropas da OTAN para a Ucrânia. O momento exato da possível implantação também permanece desconhecido. Valtonen vê esta posição como correta, pois, segundo ela, os países ocidentais devem deliberar sobre tal decisão estratégica, escolhendo o momento para se envolverem abertamente ao conflito. A sua opinião é que o Ocidente deveria evitar linhas vermelhas autoimpostas. Ela elogia Macron por não descartar a intervenção direta, pois isso dá ao Ocidente liberdade para decidir como e quando agir. Em entrevista ao Financial Times, Valtonen afirmou que não houve necessidade de intervenção ocidental no conflito para já. Mas apoiou o plano de envio de tropas no futuro próximo, se necessário para ela. O mais importante é que não haja limites estratégicos para o Ocidente, tendo os países da OTAN mais liberdade para tomar qualquer decisão relativa ao conflito. Agora não é hora de mandar tropas para o terreno e nem estamos dispostos a discutir isto nessa fase. Mas, a longo prazo, é claro que não devemos descartar nada. Porque é que nós, especialmente sem saber para onde vai esta guerra e o que acontecerá no futuro, revelaríamos todas as nossas cartas? Pergunta. Eu realmente não saberia. O que gostei em 2 anúncios recentes do presidente Macron é que ele disse: por que deveríamos impor-nos linhas vermelhas, visto que Putin não tem linhas vermelhas? Pergunta. Disse ela aos jornalistas. Como podemos ver, o oficial finlandês considera o envio direto de tropas como um selo postal ocidental. Ele parece não se importar ou simplesmente não compreender as consequências catastróficas de um conflito aberto entre a Rússia e a OTAN. Isso demonstra, além de uma elevada belicosidade, uma verdadeira incapacidade diplomática, o que é particularmente preocupante, uma vez que ela é chefe da diplomacia finlandesa. É interessante notar o quão falacioso é o discurso de Valtonen. Ela afirma que os europeus não devem excluir a intervenção direta porque Putin basicamente não tem limites. No entanto, desde o início da operação militar especial, é a Rússia e não o Ocidente que impôs limites estritos sobre como agir na Ucrânia. Moscou modera deliberadamente a sua intensidade militar para evitar efeitos secundários e baixas civis. Em vez de lançar uma operação de alta intensidade por um período prolongado, os russos preferem uma tática focada no desgaste, no ganho territorial lento, reduzindo assim os danos à população civil ucraniana. Os bombardeios contra infraestruturas críticas ucranianas acontecem raramente, quase sempre em retaliação a anteriores ataques terroristas perpetrados por Kiev na fronteira.
Se a Rússia realmente não se autoimpusesse linhas vermelhas, não haveria mais qualquer infraestrutura na Ucrânia, e Kiev já teria entrado em colapso há muito tempo. Moscou vê claramente o conflito como uma tragédia e esforça-se por evitar que as suas consequências sejam ainda mais graves para as pessoas inocentes. Por outro lado, o Ocidente claramente não tem limites quando se trata de agir na Ucrânia. Nas primeiras semanas da operação militar especial, os países da OTAN prometeram limitar o seu apoio ao envio de dinheiro e ajuda humanitária. Em pouco tempo, começaram a ser enviadas armas e alguns meses depois, mísseis de longo alcance chegaram a Kiev. A OTAN simplesmente travou uma guerra total por procuração através do regime neonazista, mas foi rapidamente derrotada, com os ucranianos a tornarem-se incapazes de continuar a lutar e o complexo militar industrial ocidental a entrar em colapso, face à sua incapacidade de produzir mais armas para Kiev. O Ocidente só pode escolher entre recuar ou avançar para a guerra direta. Macron, tentando melhorar sua imagem interna internacional, lançou um golpe de relações públicas, falando sobre o envio de tropas para a Ucrânia, mas não mostrando nenhuma capacidade real ou vontade de dar este passo perigoso. O problema é que, entre o público de Macron, há líderes europeus infectados com a paranoia anti-russa espalhada pela OTAN. Estes líderes foram enganados pela propaganda dos seus próprios aliados e agora acreditam verdadeiramente que, se não tomarem decisões difíceis, serão invadidos pela Rússia no futuro. Finalmente, parece que a falta de racionalidade ou sentido estratégico está a levar os países europeus a cometer um erro grave. Chefe do Exército da Nova Zelândia na modernização da tecnologia, problema persiste em pandemia. A Força de Defesa da Nova Zelândia incluiu mais de 8.700 militares uniformizados, com quase metade servindo no Exército, comandada pelo Major-General John Boswell desde setembro de 2018. Entre seu inventário total, o Exército está equipado com mísseis antiblindados Javelin, canhões leves de 105 mm e veículos blindados leves com tração nas 8 rodas, cada um com um canhão de 25 mm. O equipamento recentemente introduzido inclui o rifle Mars-L de 5,56 mm e o veículo de infantaria Bushmaster com tração nas 4 rodas de fabricação australiana. Tal como as forças navais e aéreas do país, o Exército sofreu graves desgastes nos últimos anos, em parte devido à remuneração e o estado das habitações militares. No entanto, o ministro das Finanças anunciou em janeiro de 2024 que as agências governamentais devem identificar poupanças anuais, incluindo 7,5% do Ministério da Defesa e 6,5% dos militares, antes do orçamento previsto para 30 de maio. Em fevereiro, as Forças Armadas afirmaram que, face às lacunas no efetivo final, estavam preocupados com o restante pessoal, que está a arcar com um fardo significativo para garantir que os principais equipamentos e plataformas permaneçam prontos. Então, em 25 de março, o chefe da Força de Defesa, Air Marshal Kevin Short, anunciou que Boswell se aposentaria em 9 de junho. Durante os seus 40 anos de serviço, Boswell serviu nas Nações Unidas, em Angola, Timor-Leste, Médio Oriente. O Defense News conectou-se recentemente com o chefe do Exército para discutir o estado da força, os programas de modernização em andamento, os efeitos persistentes da PAN-19. Em entrevista foi editada para maior extensão e clareza. Quais eram seus objetivos como chefe do Exército? Pergunta. Ao assumir o comando, concentrei muito claramente o esforço do Exército em tornar-se uma força de combate leve, moderna e ágil, altamente adaptável. A modernização envolveu dar impulso aos programas do Exército, capacitado em rede, a capacidade de mobilidade protegida, bem como a melhoria contínua através de programas contínuos de modernização dos soldados. A agilidade e a necessidade de um Exército, mesmo que pequeno, fornecia ao governo opções em todo o espectro do conflito, mantendo ao mesmo tempo estrutura de força capaz de atribuir tarefas, organizar, se necessário, reorganizar o mais rapidamente possível e com frequência necessária para atender aos requisitos em mudança.
Nosso conceito operacional deveria ser estruturado por forças especiais e infantaria leve, artilharia e blindados altamente profissionais, altamente capazes, apoiados por apoio de combate ágil, responsivo e apoio de serviço de combate. Como está indo o programa Network Enable Army? Pergunta. O programa é um requisito fundamental para alcançar uma força em rede capaz de combater, capaz de operar num ambiente de combate multinacional e com múltiplos domínios. Fornecerá ao Exército uma gama de capacidades com as quais poderá coletar, transmitir, gerenciar e disseminar dados no ambiente operacional contemporâneo. Foram alcançados programas significativos nesse domínio à medida que identificamos e introduzimos em serviços, equipamentos e sistemas que permitirão ao nosso Exército enfrentar melhor os desafios de um ambiente de segurança cada vez mais complexo e incerto. Quais são os aspectos mais fáceis e desafiadores do seu trabalho? Pergunta. O mais tranquilo foi, sem dúvida, contar com o apoio de comandantes e estados maiores incrivelmente competentes em todos os níveis do Exército. Realmente temos sorte com o calibre das pessoas dentro do Exército e ter a oportunidade de liderá-las. Foi uma honra e uma humildade. No que diz respeito ao aspecto mais desafiador do meu tempo como chefe do Exército, o período da C-19 e o compromisso decisivo do Exército com a resposta da nossa nação à C-19, que foi significativo. A C-19 teve impactos abrangentes no Exército, em sua maioria negativos. Os desafios com a retenção, a geração e a manutenção de capacidades individuais e coletivas e a introdução efetiva em serviço de novos equipamentos, veículos e infraestruturas foram todos afetados. Muito trabalho foi realizado nos últimos 12 meses para dar energia, propósito de direção à regeneração do pós-C-19 do Exército, mas ainda temos alguns caminhos a percorrer. Sem dúvida, a coisa mais difícil de lidar tem sido a forma como os fatores ambientais, num espaço de tempo relativamente curto, impactaram o número de profissionais experientes no Exército. Para a grande maioria das nossas nomeações de comando e especialistas, não podemos recrutar diretamente e temos de atrair, treinar e reter essas pessoas. Nos últimos 3 anos, o nosso Exército perdeu algum tesouro absoluto devido à desilusão com o nosso papel durante a C-19, a falta de destacamentos operacionais e de oportunidades de emprego externo que oferece mais variedade e uma remuneração significativamente melhor. Os comandantes de todos os níveis, tanto no Exército como nas forças de defesa da Nova Zelândia, vêm trabalhando arduamente para mudar o rumo neste espaço. Agora estamos vendo os resultados desse esforço, e, no entanto, uma circunstância da qual não recuperaremos rapidamente, na qual teremos que manter o foco. Como o hiato no treinamento e nas operações ocorrido durante a P-19 ainda afeta a força? Pergunta. Ainda somos capazes de fornecer ao governo opções de resposta imediata em todo o aspecto do conflito, caso este decida comprometer o Exército no teatro operacional. Manter esses compromissos por um período prolongado é problemático devido às lacunas que temos atualmente pós C-19 nas principais nomeações de especialistas como esse comando. O que está em sua lista de desejos para o Exército em termos de pessoal e equipamentos? Pergunta. No que diz respeito ao pessoal, o chefe do pessoal, com o apoio de todas as forças de defesa da Nova Zelândia, incluindo o Exército, estão a liderar uma série de iniciativas de revisão de remuneração, condições de serviço, subsídios. Apoiar este esforço, depois alocá-lo com recursos adequados não será fácil, mas tende a acontecer e tende a acontecer rapidamente. Do ponto de vista do equipamento, dá um impulso real ao Exército capacitado para redes, a capacidade de mobilidade protegida e os programas de modernização dos soldados permitirá a substituição de capacidades obsoletas e garantirá que a força esteja equipada para operar eficazmente no ambiente contemporâneo. Como o Exército contribui para a defesa dos seus aliados ocidentais? Pergunta. A Força de Defesa da Nova Zelândia é uma força militar com capacidade de combate, treinada, equipada e pronta para responder a cada hora do dia, todos os dias do ano. Contribuímos para a paz e a segurança internacionais e para a ordem baseada em regras através de destacamentos importantes para a Nova Zelândia. O Exército da Nova Zelândia tem um plano de cooperação de serviço bilateral denominado Plano ANZAC com o Exército Australiano. Como isso impactou sua força? Pergunta. O Plano ANZAC reflete uma relação de defesa mais ampla, aberta, baseada no respeito mútuo e duradouro, reflete o valor de poder terrestre para ambas as nações e o valor que a interoperabilidade entre os exércitos australiano e neozelandês traz para as operações conjuntas combinadas. O acordo garante que ambos os exércitos possam trabalhar de forma mais eficaz
possível, completando as capacidades e capacidades um do outro, fornece um foco, uma estrutura para manter conversa e compromisso contínuo entre os aliados e companheiros e depois formalizar para melhor a cooperação existente, para melhorar a cooperação existente. Somos capazes de partilhar melhor as lições sobre desenvolvimento de capacidades, a doutrina para o treino e muitas outras áreas relacionadas com a geração e, no caso atual do Exército da Nova Zelândia, a regeneração da capacidade de combate terrestre. A cultura do Exército da Nova Zelândia está em risco devido à contribuição australiana ou vice-versa? Pergunta. Temos muito mais em comum do que diferenças, mas sempre seremos quem somos como kiwis. E nossos amigos australianos sempre serão quem são. Em última análise, somos uma mistura bastante potente, sempre melhoramos quando nos unimos em busca de uma causa comum. Como irão os militares recuperar o desgaste e da falta de experiência antes do início do próximo conflito? Pergunta. A Força de Defesa da Nova Zelândia reconhece que levará alguns anos para recuperar totalmente a força de trabalho devido ao tempo necessário para treinar pessoal devidamente qualificado e experiente. Apesar disso, o programa para reter, recrutar e realistar pessoas está a dar frutos com o desgaste da força regular a reduzir de mais de 15% nesta mesma altura do ano passado para 10,3% em 29 de fevereiro de 2024. Ao longo do último ano ou mais, foram efetuados pagamentos específicos para operações críticas, um pagamento geral de retenção em toda a força como parte de uma série de iniciativas para abordar as taxas de desgaste. Estes pagamentos foram em grande parte financiados por despesas de pessoal não utilizadas. Ao enfrentar os desafios da força de trabalho, é necessário tomar medidas para enfrentá-los. Por isso foi dada prioridade e áreas críticas de necessidade em toda a força de defesa da Nova Zelândia. O público e os políticos estão adequadamente conscientes das ameaças à segurança nacional? Pergunta. A Nova Zelândia está a tornar-se mais consciente dos desafios geoestratégicos que enfrentamos como nação. Sem dúvida, várias agências governamentais têm um papel fundamental a desempenhar na monitoração e aconselhamento sobre ameaças à segurança, mas é igualmente importante reconhecer o papel que outras instituições desempenham, como o meio acadêmico e os meios de comunicação social. Procurando preparar os F-35 para a guerra, os mantenedores pensam fora da caixa. Da torre de controle aéreo no centro da maior base de jatos da Marinha dos Estados Unidos, o rugir dos motores de caça é inevitável. Eles vêm das fileiras do F-18 Super Hornets e cada vez mais de F-35 Joint Strike Fighters da linha de voo, passando por manutenção de rotina antes de atingir o céu. Também vem da pista à medida que os jatos passam velozmente com uma força assustadora ao retornarem da prática de formação de voo sobre as terras agrícolas vizinhas. É um som tranquilizador para os líderes da Marinha, um sinal de que os mantenedores dos esquadrões e os artesãos do depósito do Fleet Reading Center West estão virando os jatos para que os pilotos possam voltar ao ar para treinamento e preparação para a implementação. Mas à medida que a frota de F-35C da Força se expande aqui em Lemoore, tanto a Marinha como um grupo de supervisão do governo temem que os Joint Strike Fighters não estejam disponíveis para missões com frequência suficientes. E para piorar a situação para a frota, está custando mais do que o esperado sustentar a aeronave. O programa Joint Strike Fighters contrasta com a maioria dos outros programas de aeronaves militares. A Lockheed Martin desempenha um papel descomunal na preparação dos jatos, sendo a empresa responsável pelo planejamento e gerenciamento da manutenção, distribuição de peças, de reparo e suprimentos, engenharia, treinamento e manutenção e muito mais. O escritório do programa conjunto F-35 do governo, GPO, supervisiona a frota global de jatos F-35 e gerencia as instalações e as pessoas que apoiam a manutenção. Isso deixa
os serviços com pouco controle sobre a garantia de sua própria prontidão, mas o Joint Strike Fighter Wing em Lemoore, que supervisiona todos os F-35C da Marinha, está tomando medidas extras para melhorar diretamente a prontidão, tirando lições do FA-18F Super Hornet da Força. Em 2018, o então secretário de Defesa, Jim Mattis, ordenou que os ramos militares atingissem uma taxa de capacidade de missão de 80% para todos os casos do ano fiscal de 2019, com taxa de capacidade de missão do Super Hornet pouco acima de 50% durante grande parte de 2008 a 2018. A Marinha deu o pontapé inicial de um esforço baseado em dados para analisar seus processos, instalações práticas de fornecimento e muito mais, denominado Sistema de Sustentação Naval e Aviação. Ao final do ano fiscal de 2019, o serviço ultrapassou 80% e manteve sua prontidão desde então. Agora o Joint Strike Fighter Wing está trabalhando com seus homólogos F-18 para adotar práticas comprovadas de manutenção em nível operacional para aumentar a prontidão e reduzir custos. Como parte deste esforço, a Marinha está a reforçar particularmente seus esforços de recolha de dados e comunicação. Estes esforços estão produzindo resultados. A comunidade F-35C da Marinha tem taxas de prontidão mais altas e menos aeronaves aguardando peças de abastecimento do que o restante da média da frota global de F-35, disse um líder de serviço ao Defense News. Esta melhoria na prontidão e nos custos é importante, dada a ameaça de uma luta de alto nível no Pacífico e os crescentes custos de aquisição. Do ponto de vista orçamentário, é economia simples. Quanto mais custa comprar e manter aeronaves, menos podemos adquirir em um ambiente fiscal apertado e mais oneroso será repará-las. Deputado Robert Wintman, vice-presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, disse ao Defense News. Também não podemos ir à guerra, especialmente contra um adversário com capacidades avançadas, anti-acesso na aviação diária, sem as nossas aeronaves de quinta geração mais avançadas, acrescentou. Tempos de reparo lentos, menor prontidão da aeronave. No relatório de setembro, o governo detalhou as falhas de manutenção do Joint Strike Fighter e na disponibilidade de peças sobressalentes. O relatório do cão de guarda observou que em março de 2023, 55% dos aviões eram considerados capazes de cumprir missões, o que significa que era capaz de voar e conduzir pelo menos algumas missões de combate. Atribuiu esta baixa prontidão aos desafios de manutenção dos níveis de esquadrão e depósito. O relatório detalhou a configuração de manutenção exclusiva. Outros programas, como o Super Hornet da Marinha, são reparados por meio de manutenção de nível operacional por esquadrões. Trabalho de nível intermediário pelo Centro de Prontidão da Frota da Marinha, localizado nas bases de jatos, e trabalho em nível de depósito em prontidão da frota selecionada, centros. Mas o programa dos F-35 não inclui nenhuma manutenção de nível intermediário. Em vez disso, os esquadrões devem realizar mais trabalhos na linha de voo com a ajuda de empreiteiros, ao mesmo tempo que transferem mais trabalho para a indústria, nos locais dos depósitos, nas instalações de construtor original. No caso do Super Hornet, a Marinha controla os 3 níveis de manutenção e assina contratos próprios de suporte de peças. Em contraste, o programa F-35 atribui responsabilidade significativa ao fabricante Lockheed Martin e ao Joint Program Office, deixando as forças com pouca capacidade de alterar ou melhorar o sistema de abastecimento e manutenção liderado pelo contratante. No nível operacional, observou o relatório do GAO, os esquadrões carecem de alguns dados técnicos e experiência de treinamento necessários para conduzir a manutenção com eficiência. Um desafio que só aumentará se o GPO decidir transferir mais trabalho da indústria para o serviço, adicionando manutenção de nível intermediário ao serviço. O plano. Nos depósitos, observou-se que o GPO está agora 12 anos atrasado no cumprimento de alguma das suas capacidades de reparação ou cargas de trabalho. Na primavera passada, 44 das 68 cargas de trabalho foram ativadas. Atrasos no aumento da capacidade de reparo do programa F-35 tiveram vários efeitos,
incluindo tempos de reparo lentos, um acúmulo crescente de componentes que precisam de reparo e menor prontidão da aeronave, concluiu o relatório. O GAO projeta que a taxa total de capacidade de emissão da frota poderia ter sido de 65% em vez de 55% na primavera passada, se não fosse pela falta de capacidade de reparo do depósito. A falta de capacidade do depósito também está aumentando o custo, com os depósitos enfrentando agora um atraso de 10 mil componentes para reparar. O escritório do programa conjunto do F-35 comprou novas peças em vez de reparar as peças que já tinham em estoque. De acordo com os funcionários do Departamento de Defesa, esta é uma prática que os funcionários do programa não acreditam ser uma solução sustentável. Esses responsáveis disseram que a abordagem mantém a aeronave a voar, mas ressalta em custos de manutenção mais elevados, porque a compra de novas peças geralmente custa mais do que a reparação de peças existentes. Lições arduamente aprendidas com os F-18. Na remota Lemoyne, onde os esquadrões de caça estão baseados a 6 horas de carro dos almirantes em San Diego e 6 horas de voo GPO de Arlington, Virgínia, os capitães estão no comando. O capitão Bert Smith do Joint Strike Fighter Wing Commodore e o capitão Michael Stokes da Strike Fighters Wing Pacific Commodore faz parte de um conselho de capitães que trabalham juntos para gerenciar a prontidão, instalações pessoais e famílias das aeronaves em Lemoyne. Smith e Stokes aproveitaram esta estreita colaboração para impulsionar a principal contribuição do Joint Strike Fighters Wing para a prontidão do F-35C, manutenção de nível operacional realizada por cada esquadrão. Stokes disse que a Marinha em 2018 trouxe a Boston Consult Group para fazer recomendações como parte do esforço para levar os F-18 a uma taxa de capacidade de missão de 80%. Ele disse que um dos resultados mais importantes foi a criação do Centro de Operação de Manutenção que monitora diariamente o estado das aeronaves. O centro utiliza esses dados para priorizar a distribuição de peças, fornecer assistência técnica e identificar potenciais mudanças mais amplas para aumentar a prontidão e reduzir custos. Smith disse que o F-35C juntou-se ao centro em outubro de 2022 como parte de seu próprio esforço para aumentar a prontidão de seus aviões. Esses dados podem apontar problemas em tempo real. Por exemplo, um problema de abastecimento que está retardando vários aviões em um único esquadrão que tem um grande exercício iminente, e também pode revelar tendências ao longo do tempo que podem fazer um esquadrão reconsiderar seu fluxo de trabalho ou se os mantenedores precisam de treinamento adicional, disse Smith. Stokes disse que uma mudança aparentemente simples recomendada pelo Boston Consult Group foi colocar um quadro branco ao lado de cada aeronave em manutenção no hangar do esquadrão ou no Flat Radix Center West. Cada quadro branco indicaria o líder e todos os itens pendentes para que você possa vê-los na frente da aeronave, disse ele. Os dois dizem que essas práticas estão dando resultados. Em uma visita do Defense News em 15 de fevereiro, a Marinha tinha 347 Super Hornets com capacidade de missão, bem acima da exigência da Marinha de manter uma média mensal de 333 aviões. A Marinha anteriormente tinha uma meta de 341 e depois 360 Super Hornet com capacidade de missão. Para refletir a meta de 80% de mates, o estoque de Super Hornet é menor hoje, já que alguns esquadrões fizeram a transição para o F-35C. Stokes disse que os 333, a meta do avião ainda equivale a uma taxa de capacidade de missão de aproximadamente 80%. No lado do Joint Strike Fighters, o F-35 GPO que quer ver 64% de seus aviões com capacidade de missão, 21% com capacidade de não missão devido à espera de peças e fornecimento, e 15% com capacidade de não missão devido à espera dos mantenedores para fazer um trabalho. Esses números eventualmente mudarão para ter mais aviões prontos e menos aviões esperando por peças e trabalho de manutenção.
A frota dos F-35C da Marinha de Smith já está superando essas metas. Ele disse ao Defense News que sua ala já ultrapassou a meta de 64% de capacidade de missão. Além disso, teve uma taxa de manutenção de sua capacidade de missão. A única taxa que a asa pode realmente afetar por si só, abaixo de 15% de janeiro de 2023 e março de 2024.